Olá pessoal, tudo bem? Abordaremos hoje o último teórico dos clássicos da sociologia, que é o Max Weber, né? Um teórico alemão que nasce no ano de 1864 e vive até 1920. O Weber vai desenvolver trabalhos no campo da história, da ciência política, da economia política e da sociologia, entre outras áreas. E o Weber ele vai desenvolver uma interpretação da realidade social diferente dos autores que nós estudamos até agora, que é o Durkheim e o Marx. Na perspectiva do Weber, ele vai entender a realidade social como o resultado de uma multiplicidade de causas. E por ser resultado de uma multiplicidade de causas, ele vai entender que a realidade social ela é infinitamente complexa. Devido a essa complexidade da realidade social, não seria possível a uma única teoria apreender todos os aspectos da realidade social. Nessa perspectiva, o Weber ele vai fazer uma crítica tanto ao positivismo quanto ao materialismo histórico, no sentido de que, para ele, não é possível nós estabelecermos, né, para a realidade, para a totalidade da realidade, leis que vão reger o seu desenvolvimento, determinar o seu desenvolvimento, e nem tem como nós atribuirmos para a realidade uma instância última que vai desencadear todo o processo histórico. Lembrando que para o positivismo, né, o processo de desenvolvimento histórico ele faz com que todas as sociedades, toda a humanidade, ela passe pelos mesmos estágios de um processo único de desenvolvimento. E na perspectiva do materialismo histórico dialético, os indivíduos interagindo entre si para satisfazer as suas necessidades materiais de existência é que vão desencadear todo o processo histórico. Então, na perspectiva do Weber, não tem como a gente estabelecer esses elementos mais amplos que são determinantes no processo de desenvolvimento histórico. Na perspectiva weberiana, a gente tem que entender cada realidade social, a gente tem que entender cada sociedade no seu período histórico a partir dos elementos que compõem essa própria sociedade. Nesse sentido, então, é necessário para a gente. E assim, e outro aspecto importante é o fato de que, devido à complexidade da realidade, não há como a gente entender ela na sua totalidade. Portanto, se faz necessário que nós recortemos uma parte dessa realidade, um fenômeno dessa realidade, e a partir do estudo desse fenômeno a gente tente compreender qual que é o papel que esse fenômeno ele exerce para a constituição dessa totalidade. Nesse sentido, é importante levar em consideração também a subjetividade do pesquisador. O interesse do pesquisador, na perspectiva do Weber, ela condiciona o fenômeno social. Nós podemos pegar um mesmo fenômeno social, como exemplo, o Estado. O Estado, ele vai ser analisado, ele não é algo exterior ao indivíduo no sentido do qual o positivismo pensa, né? Essa objetividade, algo que existe fora do indivíduo. Dentro da sociologia weberiana, o Estado nada mais é do que resultado das relações dos próprios indivíduos. E isso também influencia na análise do pesquisador. Por quê? Porque, por exemplo, se um cientista político vai analisar o fenômeno que é o Estado, existem elementos subjetivos que dizem respeito aos seus interesses pessoais que vão influenciar a forma como esse cientista, no caso, vai analisar o Estado. A ciência política está preocupada com um aspecto relacionado ao poder. Então, um cientista político, ao analisar um Estado, ele vai tentar entender as relações de poder que envolvem esse Estado, como que se dão a distribuição do poder dentro das estruturas do Estado, quais são as instituições que compõem esse Estado que exercem o poder. Então, isso vai ser determinado por essa subjetividade do analista. Assim como, se um economista for analisar esse mesmo estado, a preocupação dele vai se dar também a partir do seu campo de interesse, a partir da sua própria subjetividade. Então, o economista ele vai estar preocupado com as grandezas econômicas, com a questão da taxa de juros, com a questão da balança comercial,
como que a legislação ela vai interferir na economia, como que a economia ela vai interferir na legislação. Então, a gente está analisando aqui o mesmo fenômeno, que no caso é o Estado, mas a partir de perspectivas diferentes. Então, o Weber parte da noção de que o método que a gente tem que utilizar para analisar a própria realidade seria justamente a construção de tipos ideais. E a construção do tipo ideal, então, ela está relacionada à subjetividade daquele que se dedica a entender esse fenômeno, a entender essa parte da realidade social. Então, o que é um tipo ideal na perspectiva weberiana? Para ele, o tipo ideal é um modelo teórico abstrato que nos permite observar a realidade. Na verdade, o tipo ideal ele extrapola a própria realidade. O tipo ideal é, portanto, um modelo, uma abstração da realidade, que vai servir como ponto de referência para a gente comparar com a própria realidade. Então, na constituição do tipo ideal, a gente acentua certos aspectos de um fenômeno e, dessa maneira, a gente consegue reduzir a complexidade do fenômeno e possibilitar a explicação dele. O cientista político, por exemplo, ao analisar o Estado, na sua construção do tipo ideal, ele vai analisar o Estado não a partir de todos os elementos que constituem esse Estado, mas ele vai analisar o Estado a partir de alguns elementos específicos do Estado que estão no seu campo de interesse, que são, no caso, as relações de poder. O economista, ao criar o tipo ideal para analisar o próprio Estado, ele vai acentuar os elementos que dizem respeito aos aspectos econômicos que envolvem esse Estado. Então, como a realidade social ou os fenômenos sociais são resultados de uma multiplicidade de causas, a gente não, na perspectiva weberiana, não há como nós compreendermos a totalidade dessas causas. É, portanto, necessário a gente recortar essa própria realidade, ou seja, pegar elementos específicos dessa realidade, acentuá-los, criar um todo coerente que não existe na realidade em si, mas que esse todo coerente ele vai servir como um instrumento, como um parâmetro de comparação com a própria realidade. Então, se eu desenvolvo o conceito de democracia, um tipo ideal de democracia, a partir de uma análise sociológica, eu vou depois comparar esse modelo com as diferentes democracias liberais existentes no nosso planeta, por exemplo, para saber quais dessas democracias elas estão mais próximas ou elas estão mais distantes desse meu modelo de tipo ideal. Então eu posso comparar a democracia brasileira, a democracia inglesa, a democracia estadunidense, a democracia argentina, e a partir desse modelo ideal, desse tipo ideal, eu vou ter ele como uma referência da realidade. Então, o tipo ideal, ele não é um objetivo a ser atingido, a ser alcançado pela realidade. Ele é, na verdade, um instrumento de análise da realidade. Ele é um instrumento abstrato que nos permite comparar com a própria realidade. A análise weberiana é uma análise focada no indivíduo. Então, a sociologia weberiana é a sociologia que a gente entende como sociologia compreensiva, cujo objetivo é compreender a ação social e, dessa forma, explicar causalmente seu desenvolvimento e seus efeitos. Ou seja, o objetivo da sociologia weberiana é entender quais são as causas da ação social, o que leva os indivíduos a agirem de determinada forma e qual é o efeito dessa ação dos indivíduos dentro da realidade. Então, aqui a gente precisa entender a ideia de ação e a ideia de ação social. O que é a ação? Seria todo comportamento humano em que os agentes ou o agente atribui um sentido subjetivo a essa ação, ou seja, um sentido pretendido, aquela ação que a gente realiza com um objetivo. Choveu, eu abri o guarda-chuva, eu estou executando uma ação. A ação social, por sua vez, é uma ação que também possui um sentido subjetivo, só que ela é uma ação que ela é direcionada ao outro. É aquela ação que você atribui um sentido subjetivo para ela, ou seja, você dá um sentido, você pretende algo com essa ação,
mas o que mobiliza essa ação é o outro indivíduo ou os outros indivíduos. Então, é quando você age em relação a uma determinada pessoa. Então, abrir o guarda-chuva durante a chuva é uma ação, mas quando você abre o guarda-chuva durante a chuva para proteger um amigo ou uma pessoa que está se molhando na chuva, isso é uma ação social, porque o que motivou a sua ação é justamente o outro indivíduo. A ação social ela não pode ser compreendida como um ato isolado, mas é um processo no qual percorre uma sequência definida de elos significativos. Ou seja, os indivíduos eles agem movidos pelos mesmos sentidos, pelos mesmos objetivos na sua ação. Um exemplo que a gente pode pegar para analisar isso seria a ideia de, no Dia dos Namorados, né, um casal vai lá e se presenteia. Isso é uma ação social, porque tem um sentido subjetivo dotado e essa ação de trocar os presentes, ela está sendo orientada pelo outro indivíduo. Então, é um indivíduo que faz com que o outro, né, execute a sua ação. Mas no caso do Dia dos Namorados, é só um indivíduo que troca presentes? É só um casal que troca presentes? Não. Todos, ou grande parte dos casais trocam presentes no Dia dos Namorados. Então aqui a gente tem uma cadeia motivacional. A gente tem uma causa, um elemento que motiva a ação desses diversos indivíduos. Então, dessa maneira, a gente pode compreender a sociedade, né, ou as estruturas da sociedade, na perspectiva weberiana, como resultado da interação entre os indivíduos. E esses indivíduos, então, interagem a partir dos sentidos atribuídos dentro das suas ações sociais. Podemos dizer, portanto, que a sociedade é resultado da interação entre os indivíduos. Ou melhor, que as estruturas que compõem a sociedade, elas resultam das relações sociais, ou seja, das ações compartilhadas pelos indivíduos. E aí tem um ponto extremamente importante também para a gente pensar a teoria weberiana, que é a ideia da própria ação social. Se o papel da sociologia compreensiva é compreender o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações sociais, numa sociedade, né, ou num planeta onde existem 7 bilhões de pessoas, as possibilidades de sentido das ações sociais elas também são infinitas. Como que o Weber faz, então, para fazer esse tipo de análise? É a partir disso que o Weber vai estabelecer os tipos puros ou os tipos ideais de ação social. O Weber vai classificar 4 tipos de ação social, ou 4 tipos ideais de ação social, que vai orientar o comportamento dos indivíduos nas suas relações sociais. Seria a ação social tradicional, ou seja, aquela ação que é baseada nos costumes, nos hábitos, né, nos modos de vida tradicionais, pedir benção para pai e mãe, falar bom dia quando você entra no estabelecimento. Isso é uma ação tradicional que a gente adquire a partir do hábito, a gente adquire a partir de um costume. A outra forma seria a ação social afetiva. A ação afetiva são as ações que são determinadas pelos afetos, pelas emoções, né? Como a vingança, o ódio, o amor, que a partir desses sentimentos a gente passa a orientar o nosso comportamento. Então, essa seria uma ação social afetiva, na qual a gente orienta os nossos comportamentos através do afeto, através das emoções. E o Weber vai classificar também as ações sociais racionais. Então, aqui nós temos a ação social racional com relação a valores, que é uma ação refletida, ou seja, né, o indivíduo ele racionaliza o processo dessa ação, e essa ação racional com relação a valores, o que orienta a ação, o que motiva a ação, são os valores presentes na própria ação e não o objetivo ou final a ser atingido pela ação. No caso onde o que move a ação são os valores éticos, os valores estéticos ou os valores religiosos presentes na ação. Então, quando você, andando na rua, encontra uma carteira cheia de dinheiro e resolve devolver essa carteira, você está sendo motivado pelos valores éticos de que aquilo que não é seu você não vai se apropriar. Então é melhor você devolver para o verdadeiro dono. Então é um valor ético, um valor religioso que está orientando a sua ação.
o final da ação, ele não importa. O que importa é o próprio elemento que mobiliza a ação. E por último, nós temos a ação social racional com relação a fins. Essa ação é aquela onde o que orienta a ação é o objetivo a ser atingido, ou seja, você racionaliza, você traça todos os fatores que você precisa para poder chegar àquele final pretendido. Passar no vestibular no final do ano. Então, eu preciso, né, garantir um cronograma de estudos para que eu esteja bem preparado para prestar a prova de vestibular no final do ano e assim conseguir, né, atingir o meu objetivo, que é entrar numa universidade. Então, aqui o Weber vai classificar esses 4 tipos de ação social. E é a partir desses 4 tipos ideais de ação social que o Weber vai tentar entender e analisar a vida em sociedade. A sociologia weberiana também o método weberiano também é conhecido como individualismo metodológico. O que seria essa ideia de individualismo metodológico? O Weber ele parte do indivíduo para entender o todo. Então, para ele, diferentemente do Durkheim, não é a sociedade que atua e determina o comportamento do indivíduo. E diferentemente do Marx, não é indivíduo e sociedade que se constituem e se modificam simultaneamente. Na perspectiva do Weber, são os indivíduos, através das suas interações, através das suas relações sociais, que constituem a própria sociedade. Então, a ideia do individualismo metodológico seria, né, é uma forma de você explicar as estruturas sociais através das práticas coletivas que originam essas próprias estruturas sociais. Então, aqui, nessa lógica, segundo a perspectiva weberiana, é a nação dos indivíduos que observamos, em última instância, a configuração da própria realidade. Então, por quê? Porque para ele aquilo que é universal, ela se reflete no indivíduo. Só que ela não se reflete do indivíduo como uma forma de coação, como entendia o Durkheim, né, analisando a partir de uma ideia de coerção. Então, a sociedade ela se impõe sobre o indivíduo e faz com que o indivíduo haja de determinada maneira. Na perspectiva do Weber, não. Esse caráter universal da sociedade que está refletido no indivíduo, na verdade, seria um conjunto de interesses e fatores que vão impulsionar a ação dos indivíduos. É quando os indivíduos passam a compartilhar desses mesmos valores e, a partir disso, eles impulsionam, eles agem, né, a partir dos mesmos sentidos. Um bom exemplo para a gente entender essa ideia do individualismo metodológico é recorrendo ao próprio Weber quando ele vai estudar a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, qual que é a perspectiva, qual que é a lógica do Weber ao fazer esse tipo de análise? Então, o objetivo do Weber é reconstruir, no primeiro momento, a lógica interna da ação do puritano. Como que a crença na predestinação pode acarretar todo um investimento de energia na atividade profissional? O que o protestantismo ele faz? Ele reinterpreta a ideia do trabalho rompendo com a Igreja Católica da Idade Média. Isso faz com que o protestante, principalmente o protestante calvinista, que é quem o Weber está analisando, ele invista todas as suas energias no trabalho. E aí nós temos outro elemento, que é o fato de como explicar essa ação, que é uma ação racional com relação a valores religiosos, no caso, ela transformou, pelo menos numa parte, maciçamente as instituições da vida coletiva que modificaram a formação da economia capitalista. Então, o que o Weber está tentando fazer nessa análise? Ele está querendo demonstrar como que os protestantes, né, como que o trabalho dos protestantes, motivados pela ideia da predestinação, elas influenciaram na constituição do capitalismo moderno. E aqui o Weber não está falando que o capitalismo moderno é resultado do protestantismo, mas que uma das causas que proporcionaram o surgimento desse capitalismo moderno foi justamente essa ética protestante do trabalho. Então é isso, a primeira parte da nossa análise do Max Weber. E aí na próxima aula a gente vai continuar discutindo Weber e a ideia da racionalidade nas ciências sociais. Obrigado, gente. Até mais.